De volta com o nosso Você Bonita, recebendo mais uma vez ela que é referência na área, dermatologista, a doutora Thaís Campbell, bem-vinda. Muito obrigada. Sempre um prazer, porque hoje a gente vai falar de algo que tem revolucionado, né, essa especialidade médica, a dermatologia, porque os fios de sustentação não são ali algo como uma cirurgia, por exemplo, mas trazem resultados que quando eu noto, eu tenho uma sensação de que foi feita uma cirurgia. É isso, a gente fala bem isso, um lifting sem cortes, né? Lifting sem cortes. Então é o efeito que a gente olha no espelho, quer aquele efeito de tração, mas não quer cirurgia, é uma das alternativas para compor esse tratamento para chegar nesse resultado. Vamos mostrar então as queixas? Boa. Vamos começar pelas queixas? A doutora vai explicar pra gente, já já a gente vai mostrar o que são esses fios, a gente tem uma ilustração dele aqui, ó, aumentado pra vocês entenderem, tá vendo? Bom. Já já chegamos lá, mas a gente começa por aqui, porque existem indicações e queixas, né, pra colocação aí dos fios. Então a gente trouxe algumas delas, que são as mais comuns. No rosto, a gente tem 3 compartimentos de gordura clássicos que vão pesando, caindo com o processo do envelhecimento. Aquela sensação de derretendo a face, né? E tá tudo pesando aqui e caindo. E aí, nisso que eles caem e pesam, o que que eles formam? Deixa eu ver a ordem que a gente tá aqui. Esse primeiro, então, o bigode chinês, né? Então, esse sulco que se forma entre o nariz e a boca e a gordurinha que tá logo acima dele, deixa eu mostrar lá, ó. Isso, ó, tá vendo? Aqui é um compartimento de gordura e que vai formar essa linha aqui, esse sulco. Então, essa é uma das queixas que a gente pode posicionar o fio para puxar lá para trás. Outra gordurinha. Tá. Então, desse lado de cá, a gente tem essa gordurinha que faz a linha da marionete e forma esse sulco aqui, ó, abaixo da boca. E alguns mais sutis, né? Um paciente mais jovem é só uma bolinha que fica aqui, em outros, realmente mais evidente. E por fim, esse é o bulldog, desculpa, pessoal, ó, porque tá focado aqui. Então, aqui, bulldogzinho, que é essa gordurinha, então, bem aqui embaixo. E, de novo, em paciente mais jovem, a gente começa a notar, é um pequeno desnível que dá aqui do lado. É interessante você perceber em desenhos animados, quando quer simbolizar uma pessoa velhinha, é bem esse contorno que faz essa onda para mostrar que já é um rosto flácido, né? Entendi. Essa gordurinha pesa E não ali. precisamos deixar chegar nesse... Não precisamos, nesse essa estágio, é a ideia. né? E por fim, aí sim, a linha da marionete que eu citei aqui, que é essa outra gordurinha mais aqui, ó, no cantinho do lado da boca, né? Que então vai pesando aqui e formando essa linha. Muito bem. O que acontece? Então essas linhas vão se formando e antigamente a forma que a gente usava para tratar era preenchendo. Tá. Então colocava preenchedor, mas que a longo prazo, o que é o resultado? Vai deixando aquele rosto meio fofão, né? Entendi. Porque o sulco não se forma só por uma perda de volume nessa região, mas principalmente pelo peso do volume que tá aqui e que tá vindo para cima e formando o sulco. Então, preencher o local que tá ali com a ruga, que tá bem marcado, não é suficiente para conter É isso, a exatamente. gordura e o rosto caindo. Então a medicina estética foi evoluindo para entender isso e conseguir entregar resultados melhores. Tá. Então o ideal é a gente fazer o tratamento de todas as camadas. A gente precisa fortalecer o músculo, que está aqui todo em cima ficando flácido também e caindo, preencher os lugares que estão fundos, porém chega um momento que você precisa, mesmo fazendo isso, reposicionar. Puxar o que está aqui embaixo e colocar lá para cima, que é o que a cirurgia plástica faz. É verdade. Só que como ela faz isso? Cortando então todas as camadas e reposicionando através do procedimento cirúrgico. E aí vem o advento dos fios, que começou com os fios definitivos. Então, na época, isso não é um fio, o nome de marca, mas o nome da técnica. Fio russo, fio de ouro, né? Que eram aqueles fios que eram definitivos, a ideia já era legal lá atrás, mas o produto não, porque era o fio que ia ficar eternamente ali. Entendi. E quando a gente é jovem, coloquei a gente jovem, você viu, né? É. Então, a gente jovem, Muito jovem, nós somos. a nossa pele um pouquinho mais espessa, ele tampava, né? Então não via o fio, reposicionava de uma maneira boa. Mas, com o processo do envelhecimento acontecendo, a pele ficando mais fina, a gente enxergava aquele fio passando ali no meio do rosto. Olha. Então, a longo prazo, não era uma ideia boa. E aí chegamos então Perfeito. no fio do momento, que É a gente isso. a gente vai mostrar primeiro aqui, né, doutora? Esse aqui é um exemplo dele real. Deixa eu fazer bem Isso. assim. Ele é extremamente delicado. A gente tá com Esse- um espelho. É melhor aqui pra vocês o espelhinho na... Eu não sei se vai ser melhor o espelho aqui, que é a nossa base, ó.
Então, esse é um dos tipos de fio, né? Esse fio é de ácido polilático, que é um bioestimulador. Isso é a grande sacada. Ao invés de a gente colocar um produto definitivo nesse fio, a gente coloca um produto que vai estimular o colágeno. Então, ele vai ser degradado pelo corpo e substituído por colágeno. E como que ele faz, então, aqui, essa gente. tração, né? Como que ele vai puxar? Fundo preto. Boa! Aí agora vai dar pra ir, pronto. Excelente. Então, esse fio é um fio que tem cones. Então, existem fios de cones, existem fios que tem ferbazinhas, vamos dizer assim, que é um outro tipo de estrutura. Mas esse é o fio que está mais no momento, porque ele chegou agora com uma novidade, com um novo tipo desse fio. Mas vamos entender primeiro o mecanismo de ação deles. E temos um vídeo, certo? Boa! Vamos colocar o vídeo na tela, então, pra gente entender. Então é isso. Esse é um fio que são cones, né? Tá. E aí a gente vai introduzir isso, é feito no consultório, anestesia a pele para essa agulhinha entrar. É só uma agulha isso. A agulha vai entrar passando pela camada correta, que é uma camada que inclusive não dói. A única dor que a gente sente é na hora da anestesia, porque é aflitivo de pensar aí, mas ele não dói. O fio passou para os dois lados e agora ele vai ser tracionado. Então, à medida que a gente traciona de um lado, né, a parte que está lá dentro do couro cabeludo, ele vai puxar todo o tecido que tem que ser reposicionado e ele vai, depois eu vou mostrar no nosso grandão, apoiar então em cima desse cone. E ali o que mostrou no final é ele sendo trocado por um colágeno novo. Então, além de puxar, ele ainda vai melhorar a qualidade daquela pele, devolvendo o colágeno que a gente foi perdendo ao longo do tempo. E de quanto em quanto tempo é o ideal? Porque a gente vai precisar refazer, já que ele não é algo definitivo, como você comentou. Isso, que tem a vantagem e a desvantagem, Sem né? dúvida. Então, não durar para sempre é bom, porque evita aquelas complicações que a gente tinha, mas tem a questão da gente ter que refazer. E esse tipo de fio que é de ácido polilático, ele dura no organismo por 2 anos, segundo a bula, e ele então vai sendo trocado por colágeno ao longo de 2 anos. E a força de tração dele, em média, é 1 ano. Então, a maioria dos pacientes fazem um novo fio entre 1 a 2 anos ali de tempo. E doutora, é possível realizar, a gente pode fazer uma tecnologia antes, né? Você já veio apresentar o ultrassom microfocado, por exemplo, que, né? Que é, e depois... a Carol é meio médica, a gente Não, já sabe tudo. Eu vou ligando no Meio Lecocreme. inteira já. E aí a gente coloca o fio depois, então. Mas enquanto a gente tá com o fio, a gente pode fazer outras coisas. Por exemplo, para não desmoronar depois que vai perdendo esse poder de sustentação, dá para fazer a tecnologia? Super dá. Então, a gente tem que respeitar só os prazos, né? Então, passou ele por mais ou menos 15 dias, ele tá em processo de cicatrização. Então, é um tempo ali que a gente vai ficar mais quietinha, não vai mexer muito no rosto, né? Então, não é época de ir no dentista, de fazer muito cabelo. Então, ficar com o rosto mais quietinho para ele fixar. Ele fixou, a gente já consegue ter uma vida bem mais normal em termos de movimento. E a partir de 1 mês, a gente já consegue voltar com todas as tecnologias. E vida normal, inclusive fazer toxina. Tudo, os lasers de pele, laser de músculo. É legal isso, hein? Que daí esse fio é muito legal. Um potencializa o efeito do outro, sabe? Eu vou lá e já volto, porque na volta a gente vai falar disso aqui, ó. A doutora, muito criativa, maravilhosa, produziu um fio de sustentação gigante, aumentado em milhões de vezes aqui, pra gente entender algumas questões, ó, aqui, tá vendo que tá mostrando aqueles pontinhos que são os que fazem a tração, e tem um outro fio também gigante aqui. Você vai explicar pra gente a diferença, o que cada um está simbolizando. Volto já, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, que é muito legal conhecer todos esses avanços que vão cuidar da nossa autoestima. Agora, vamos entender essa ilustração maravilhosa. Então, aqui a gente tem um dos fios ampliado, né? E já já nós vamos mostrar para vocês, claro que não ao vivo, como é feito, né, a colocação dos fios, porque vocês viram que é uma coisa que deve ter todos os cuidados, feito com anestesia, enfim, no lugar próprio, mas a gente vai dar uma simulada para vocês entenderem. E a Cíntia já tá aqui, já já a gente mostra. Bem-vinda, Cíntia. Doutora, explica pra gente, então, o que você quer mostrar com essa ilustração. Perfeito. Então, as pacientes me perguntavam muito, mas qual é o mecanismo de ação? Como que ele vai ter força para
aguentar lá em cima o peso do meu rosto, que tá caindo seria só um fio. E eu explicava, é porque ele tem cones, e os cones vão fazer essa sustentação. Ainda assim, era difícil de entender. Então, por isso que a gente produziu uma réplica aí, né, em 1000 vezes, milhões de vezes aumentada, pra gente entender isso. Os cones, então, esse fio, ele é um fio de cones bidirecionais, ou seja, tem cones que vêm para essa direção e cones que vêm para essa direção. Quando a gente passa, né, e aí na verdade esse tá até mais correto, quando a gente passa o fio, a gente vai começar passando por uma ponta e ele entra pela direção do cone que é mais fininha, então ele entra com facilidade na pele, concorda? Porque ele vai entrar onde tá fininho. Sim. Então ele entra por essa direção, a gente simplesmente colocou o fio, ele ainda não fez nada. Depois que a gente coloca o fio, aí a gente vai tracionar. No que a gente traciona, a pele toda, derme, etc, né, que tá vindo entrando por aqui, ele vai depois apoiar aqui. Então é isso daqui que faz a sustentação, porque a pele toda se apoia nessa região, a derme, enfim, as camadas, né? Então eles vão ficar aqui apoiadas, a gente consegue vir pra cá, ó. Entrei, tracionei e ele vai apoiar então aqui, e por isso que a hora que a gente traciona, ele posiciona tudo lá em cima, e aí tem esses 15 dias pra cicatrizar, porque no final das contas, esse é o grandão, mas se a gente vê a realidade, ele é bem fininho, bem delicado. Então, um sorriso que você dá mais exagerado logo no dia seguinte do fio, puf, ele cai, né? Então, é todo um procedimento feito, né? Complexo de fazer em consultório, então tem que ter uma habilidade ali na mão, né? Pra que eu fazer. Ia te perguntar. Pra ficar natural, doutora, é o médico, quem tá colocando o fio é que vai ter noção do quanto vai puxar. Isso, exato. A posição exata que a gente quer puxar pra modelar o rosto, né? E não simplesmente puxar, né? Então você tem que entender para onde que vai todo o vetor de tração que você está fazendo. Entendi. Aonde vai ser a melhor camada para ele sustentar, porque se você passa onde a pele é muito fininha, ele também não tem aonde, sabe? Fazer essa sustentação. Você passa e ele escorrega, ele não fixa ali, né? Nesse cone. E essa técnica toda. Mas depois tem a parte do paciente também, de ter os cuidados. E aí é aquilo que eu sempre conto para você, né? Eu sou um exemplo clássico dessa paciente, porque no meu rosto eu já passei mais de 200 desse fio. Ao longo da minha vida, e meus 6 anos, é que eu tenho cara de novinha, mas já tô chegando nos 40. Bebê, a doutora. Então, ali com os 34 eu comecei a passar meus fios, né? Então eu vou passando, e não é um só que você passa, porque dependendo daquelas queixas que a gente viu, né? Então a gente quem tem heavy face, um rosto pesado, né? A gente consegue reposicionar com fio sem cirurgia. Até quantos fios de uma vez pode passar? O céu é o limite? O céu é o limite. Eu sou um pouco ousada na minha técnica, porque a média é a gente passar 12 a 14 fios no rosto, só nessa parte de terço médio, que pode passar no olho, né, pro olhinho caído, no pescoço pra colar aqui, mas nessa região, o máximo que eu já passei em mim, 24 fios. Olha que fantástico. Vamos mostrar na Cintia, então, já tem perguntinhas do público. No abdômen também pode, né, doutora? No abdômen, no braço, pra dar aquela afinadinha no braço, gente, joelho. O céu é o limite mesmo. O céu é o limite, E estão chegando fios novos no Brasil, né, e até a diferença dos dois eu vou explicar. Antes a gente tinha esse fio de 8 cones e agora a gente tem um de 12. Quanto mais cones, mais força. Entendi. E um de 12 curto, porque existia só um de 12 longo, que era só para pescoço. Entendi. Então essa foi a sacada da novidade que acabou de chegar no Brasil. Então é o novo fio de 12 cones, né? Sensacional. Já está, claro, né, aprovado para totalmente, exato. E aqui, então, eu vou pedir até para nossa modelo virar para esse lado e eu vou desenhar, ó. Essa é uma das gordurinhas que a gente falou, que tá aqui. Essa é outra, ela é jovem, então a gordurinha dela é mais sutil. E aqui a outra, do gel. E aí o que a gente faz com o fio? Então a gente vem bem aonde está a gordurinha, coloca ele lá, vai puxar mais ou menos nessa região, porque aqui ele ainda ajuda a fazer uma projeção, que a gente faria antes só com ácido hialurônico, ele vai ajudar a fazer essa projeção. Então aqui é por onde a gente vai entrar, ele vai ancorar lá dentro do couro cabeludo. E aí a gente vai passando, então aquela quantidade que eu falei, é, por exemplo, para ela, a gente poderia passar, ó, esses 3 e mais uma aqui para desenhar todo o ângulo da mandíbula, sabe aquela tração linda que vem pra cá? E desse lado a gente criou esse outro mecanismo ilustrativo para dar essa ideia, né? A sensação então de como vai ficar depois que a gente traciona. Vou virar ela um pouquinho mais de frente, pra cá, perfeito. E aí dá pra ver o sulcozinho dela ali e depois que a gente passa que ele vai tracionar. Olha a diferença. Né? Então, olha o sulco lá, né? Como tá a sombra e sem a sombra. E aí esse aqui seria mais pra fazer o fox eyes, né? A elevação do brow
lift aqui, tá vendo? Da sobrancelha que vai caindo, né? E esse aqui bem lá do sulco. E aqui a quantidade de tração, a gente vai fazer a forma que vai ficar natural. Lógico que eu tô fazendo meio exagerado pra gente ver a diferença, mas a gente faz sutil aqui, delicado. É a tal da famosa puxadinha que a gente faz em frente ao espelho, mas de uma forma milagrosa, só com fiozinhos. Fantástico. Vou colocar a perguntinha do público. Acho que esse aí a gente não vai escapar mesmo, viu, doutora? Patrícia, obrigada, um beijo. Qual o limite de fios, então, que podemos passar no rosto? Foi o que a doutora falou. Foi. Doutora é ousada quando também diz respeito, assim, no que você quer pra você. É isso, exato. Então, por exemplo, no meu rosto, eu sempre tive heavy face, esse rostinho pesado. E eu tinha esse sonho de puxar, reposicionar e emagrecer, deixar ele mais fininho. Então, nesse caso, eu uso muito pouco preenchimento em mim, mas aposto muito em tecnologia e nos fios. E aí, por isso que os fios em mim, por exemplo, eu chego a fazer até 2 vezes no ano e passo essa média. Cada vez que vou passar, já passo logo 20, 24, no pescoço também 12 a 18. Pra ficar do jeito que você quer. Exato, é isso. Tem mais perguntinha, dá tempo, olha lá. Obrigada, Eliana, um beijo. Qual a duração do efeito dos fios no rosto? Então, vamos falar mais uma vez. Perfeito. Então, esse é um fio que dura 2 anos dentro do corpo e a força de tração de 1 a 2. Existem outros materiais, um PDO, por exemplo, ele já vai durar ali dentro do organismo 6 meses, né? Então, são fios um pouquinho menos resistentes. Tem contraindicação? Tem alguém que pode ter, de repente, uma reação alérgica, enfim, Sim, algo do tipo? Então, as contraindicações, na verdade, é a situação da pessoa, né? Quem tá grávida, quem tá amamentando e doenças autoimunes, né? Que aí podem fazer rejeição de um produto que não deixa de ser, né? Algo novo que você está introduzindo ali, por mais que seja biocompatível, que seja um bioestimulador, enfim, é um produto novo. Então, se o corpo já rejeita a própria, né, célula da pessoa, o que dirá um produto novo ali dentro. Então, algumas doenças autoimunes a gente também contraindica. Tá aí, vou fechar com perguntinha, tem menos de 1 minuto, mas até olha lá. Débora, obrigada, um beijo. Quais procedimentos podemos associar aos fios para deixar o resultado ainda melhor? Muito bem. Então, a doutora Carol já nos falou aqui do ultrassom microfocado, que a gente sempre faz antes. Gente, esse é campeão, hein? Porque se a gente tem um músculo que já está tonificado aqui dentro, o fio vai responder muito melhor. Pensa que se você passa numa pele, num rosto que não está preparado, ele fica meio como escorregando numa manteiguinha ali, sabe? Agora, se você tem um músculo tonificado, um colágeno já reestruturado, a parte óssea, né, já construída, a tração é só a cerejinha do bolo, a gente fala para o paciente. Ele é o último dos procedimentos, o fio, e depois dele volta tudo de novo. É um ciclo, né? A gente não para de envelhecer, então a gente não para de tratar. E aquilo tudo que a gente tem que fazer em casa, que vocês já sabem, deve ser feito, que é a nossa parte. Perfeito. Vou agradecer mais uma vez, doutora Thaís Campbell, dermatologista. Você encontra o trabalho dela no @grupo Thaís Campbell, @grupo Thaís Campbell, e no Instagram dela pessoal, @doutora abreviado Thaís Campbell, @doutora abreviado Thaís Campbell, tudo junto. Obrigada, viu? Obrigada. Sempre um prazer te receber. Mais uma vez. Obrigada, gente. Beijo, beijo, até amanhã. Beijão. Fico com mulheres.